um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Sorrim, a metade da semana do Messias, de arroz, home, russe, raio, o rim. Então, né? Agora eu vou contar sobre historicidade, cientificidade, história científica, né? O que digo? Nasci em 6/8/68, né? Na cidade de Itapecerica, Minas Gerais, né? E ali eu fiquei ali aproximadamente até 10, 11 anos de idade. Aí eu vim para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Aí desenvolvi a minha vida aqui, correto? Profissionalmente, né? A vida estudantil, a vida de luta, né? E desde a minha infância, né? Eu sempre fui aquele guerreiro da tiza do quial, da justiça. Não importa a quem eu não sentia bem em ver alguém sofrer injustiça social nessa terra. Então, eu sempre fui aquele que estive para auxiliar aos mais necessitados, aquele que estava sendo verdadeiramente sofrendo injustiça, né? E vim para Belo Horizonte, né? Aí meu amigo, ele se foi deste mundo bem cedo, tipo de 2, 3 anos de idade, né? Aí eu vim aqui com minha amiga, aí depois ela também voltou para a cidade de Itapecerica e eu fiquei aqui, bem novinho, sozinho, né? Morei na casa de alguma irmã por um tempo, depois eu fui me virar sozinho. E depois fiquei aqui aos 30 anos de idade para cumprir as escrituras, eu vou e caso-me. Tenho casamento e tenho os meus filhos. Tá? Aí eu fui viver o mundo, viver viajando. Então, nesse período de até 47 anos, né, eu lutei muito. O que o Yahushua lutava como? Para a vida, para salvar as pessoas. Sempre lutei para salvar as pessoas. Sempre lutei para salvar. Nunca lutei para destruir ninguém, sempre para salvar. Esse foi o legado de Yahushua a Minas Gerais. Trabalhei bastante para o bem de quem estivesse próximo de mim ou longe. Não importa. Eu procurava o bem. Sempre eu dizia às pessoas, faça o correto. O certo pelo certo e o correto pelo correto. E tu vai bem na tua vida. Né? Olha, isso não é tão legal para ti. Dava as minhas orientações necessárias e abraçava as pessoas da maneira que eu conseguia. Né? Aí por isso que eu digo, a luta ainda deverá continuar. Aí o que digo? Aí o Yahushua, né? o Yahushua, né? Aqui vocês podem ver a minha face tal qual ela é, né? Eu sou assim, né? Eu sou assim. Tá? Eu quero que veja a minha face, a face do Messias, ela será mostrada. Todo olho o verá, desde o Oriente ao Ocidente. Não é assim que dita na Escritura? E ele virá na nuvem. Na nuvem de quê? Dos meios de comunicação online, na nuvem de internet, meio cibernético e tudo mais. Né? Então, essa é a face verdadeira do Messias. Não existe outro. Olha, essa é a face verdadeira de Home Roshihai e Yahushua. Não existe outro. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou Yahushua, que eu sou o Messias. E isso é humildade, eu dizer que eu sou o Messias. Tá? Isso é humildade de eu dizer que eu sou o Messias. Isso não é grandeza nenhuma. É porque eu não escolhi ser o Messias, eu sou ele. Ele sou eu, não há outro. Por isso que eu não temo as nações que se levantam para destruir a humanidade. Não. Eu não tenho medo nenhum de nenhum governante que levanta-se para destruir a humanidade. Ou com preconceito, com qualquer tipo de preconceito para destruir os menos favorecidos. Não, não tenho medo. Eu vim para salvar. Não vim para destruir ninguém. Eu venho para salvar. Correto? Essa é a face. Eu quero que os governantes todos de toda a terra vejam, desde o Oriente ao Ocidente. Veja a minha face. Tá? Essa é a minha face. E não adianta lutar contra mim. Porque tudo já aconteceu neste mundo. Nós já vivemos esse mundo. E eu já venci.
os governos, não? Mediante, como que tu vences os governos, Arrocha? Mediante a profecia, mediante a palavra, mediante a palavra. Tudo mediante a palavra. O que está escrito nas escrituras, dignamente deve se cumprir, e cumpre-se a mim. Por isso que eu não tenho receio nenhum, porque eu venci o mundo. Veja bem como sou eu. Eu sou assim, correto? Veja os meus traços, e vocês podem tirar todo o meu DNA, vocês podem tirar toda, não tem importância. Eu não tenho medo de provas, não tenho medo de prova de ciência, nem de história. É quem diz a verdade, e quem vem ao mundo e sabe por que veio, e quem é, não tem medo. Não tenho medo de cientista, não tenho medo dos governos, não tenho medo de setores de segurança pública, porque eu vim para salvar. Todos deverão estar comigo. Todos os setores deverão estar comigo da sociedade, que eu vim para salvar. E eu penso que todos querem o bem. Não há nenhum homem que queira o mal. Todos os homens procuram o bem. Eu vim para auxiliar o homem, e auxiliar os governantes a vencer todas as impropriedades deste mundo que foi muito corrompido. Necessitamos de reforma, reformar o mundo, né? Aqui é uma imagem, tá vendo? Essa é a imagem. Essa é a imagem. Essa lá, a imagem, ela deverá ser a minha semelhança, correto? Essa é a semelhança, a minha palavra. Só que a imagem não fala, mas a palavra fala, está em mim. Eu sou verdadeiro. Agora, a imagem da besta, do falso Messias, ela não fala. Ela não fala. A imagem não. Eles fizeram a minha imagem, mas ela não fala. Mas aqui está, cientificamente provando, né, empiricamente provando que não é só a minha imagem, eu existo. Enquanto que a imagem dos ídolos, levantado pelas nações, ele não fala nada. Ele realmente é um arquétipo morto, não fala, eu sou vivo, ou falo para sempre. Então, esse foi o meu legado. Aí eu vim unir o Brasil, o Yaossoro, de norte e sul, de leste a oeste. Eu quero unir a nossa nação. Eu não quero a nossa nação dividida, não quero nenhum estado dividido com outro estado, nenhuma cidade com outra cidade. Eu não quero briga no meu povo. O meu povo deverá estar unido para vencermos todas as impropriedades da maldade. E eu trabalho com o quê? Com vara. Eu vou te mostrar o que são as minhas varas. Essas são as minhas varas. Esta vara, aqui está meu nome. Yahushua, a tenda de Yahushua. Iode, esse deverá ser um Iode. Kametes Gadol da Uyal. Esse é o rei da SH, que tem som de 2R. Esse é um Vav com ponto Suruk, dá o som de U. E esse é o Shin, 3 pontinhos, Kibbutz Holy, dá o SHU. Ain Patá, um tracinho dá o A. Yahushua, esse é o Yod Re Vav Re, sou eu. Esse é o Yah, sou eu. É o Yah da criação, sou eu. Aqui eu tenho mais os meus escritos no hebraico moderno. O hebraico moderno, né? Aqui nós temos aqui para tomar uma água bem gostosa, né? O hebraico moderno. Aqui nós temos de novo o nome que é Yahushua. E aqui nós temos Yod Re Vav Shin Ain. E aqui no hebraico moderno Yod Kametz Gadol Re Vav Suruk Shin Kibbutz Holy An Patah, que dá o quê? Yahushua. E aqui eu tenho mais uma aqui. Aqui eu tenho mais um escritor. Não é isso? Ele está bem apagado, né? Já tem dista bastante tempo, né? Desde 2016. Aqui é um Yod, um Re, um Vav e Re. Aqui é o 26. 10, 5, 6, 5. Que dá o quê? Yahoab. O grande Abu. Eu sou o grande Abu. Eu sou o Abi de El Choru, daqui de Brasil. E do Oriente. Eu tenho 26 estados aqui e uma administração de 144 mil, e tenho 26 estados lá no Oriente Médio.
e mais uma dimensão de 144 mil. É o governo único de todos os povos e nações, correto? E o Oriente e o Ocidente deverão ter uma independência econômica, independência religiosa, independência bélica, que não vai existir mais matar, não vai existir mais isso, roubar, isso é coisa do passado, não existe mais isso. Fabricação de arma, isso fica para o passado. Ao invés de fabricar arma, distribui semente para o povo trabalhar na terra. E vamos cuidar de quê? Do nosso bem maior, que é a vida. O que é a vida? É a água. A água deverá ser o bem supremo da nação, a água. Cuide bem de quê? De água. Deveremos ter água. Aí eu digo, temos água. Temos vida. A fumaça subindo. Ela sobe pelo calor e lá nas nuvens formam as gotículas de água e caem orvalhos sobre a terra. Então, temos o quê? Temos água. Temos vida. Temos o quê? Água. Temos vida. Sem água nada subsiste. Temos água. Temos vida. E todas as pessoas que estão precisando de água, água para molhar a semente, para ter os frutos. Todas as pessoas que precisam de água em Alçuru, no Brasil, eu peço aos administradores desta nação que leva a água, favoreça que ninguém venha morrer de sede neste país, por favor, e nem no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Eu quero os meus 144 mil homens e mulheres que estão administrando Gaza, que dê a água para os meninos e as meninas, para as gestantes, para o velho e a velha, para os idosos lá, que todos venham ter água em abundância. Aqui vamos falar das varas. Essa vara aqui é de 2003, tá? Aqui representa todo o estado de Minas Gerais. Todo o estado de Minas Gerais. Esta vara aqui, 2003, que veio, é minha. Agora, essa aqui representa todo o estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande, todo o estado do Rio Grande. Essa vara também eu não fiz. Essa também eu não fiz. E essa aqui significa toda o mar. Essa foi encontrada no mar, lá no estado Rio Grande do Sul, Espírito Santo, lá nos Capixaba. Aqui eu adquiri essa, olha os mariscos do mar. Ela está cheia de marisco do mar. E ela viajou todo a extensão marítima e chegou na minha mão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó um rei aí, ó. Ó um rei, ó. Ó um rei, ó. Ó um rei, ó um rei. Olha um rei. Olha um iode. Olha aqui um vave. Olha aqui com essas três pontinhas, dá um Shin e esses dois dá um Ani. Aqui tá o nome Iahucha, ó. Iahucha completamente dizendo. E essa aqui representa toda a terra, toda a areia do mar. E essa foi me fornecida pelo meu Maularim, Iahucha Nego Yaurim. Meus elogios, Nego Yau, por ter me dado esse caiado, chamam de cajado, nessa vara. Olha aqui, ela é muito boa. Ela tem um Y embaixo, pensa bem, tem um iode. Então essas são as varas. E do estado de Santa Catarina, Catarrodixua, eu tenho a minha vara lá. A vara está lá, do estado de Catarina. Aí eu venho ligar o Brasil. Eu venho ligar Catarrodixua, que chama de Santa Catarina. Eu tenho a minha vara, ficou lá. A de Catarina, eu uni o estado do Paraná. De Catarina, eu liguei a Florianópolis, Curitiba, Paraná. E de Paraná, eu liguei o estado de São Paulo, na Marginal Tietê. Eu tô ligando. A de lá, eu liguei aonde? Aqui, ó. Aqui também representa o condongo, do tempo da escravidão. Aqui eu liguei o estado do Rio de Janeiro, pela ponte Rio-Niterói. Pensa bem. E ponte Rio-Niterói, eu acampei aonde? Na cidade de Campos, do Rio de Janeiro. Dormi no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E imediatamente liguei Rio de Janeiro ao estado do Espírito Santo. É Rio Grande do Sul. E o estado do Espírito Santo, imediatamente eu liguei aonde?
em Minas Gerais, chegando até a capital do Show Maior, que eu vou manter a capital do Show Maior, ou a capital do céu, Show Maior, um estado de grande harmonia. Eu vou manter a cidade de Belo Horizonte. Eu vou manter porque isso eu disse pela minha palavra em 2018 que aqui é a capital do Show Maior. Então eu vou manter Belo Horizonte, a capital do Show Maior. E eu quero esta Pampulha limpa. Meus administradores de Belo Horizonte, eu quero que vocês cuidem das fontes de água que caem na Lagoa da Pampulha. Eu quero a Lagoa da Pampulha bem limpa, porque lá foi um lugar que eu pesquei bastante. Eu pesquei lá no ano 2018, na pandemia. Eu ia lá pescar os meus peixinhos e comia os peixes da Pampulha. E eu quero que o povo tenha liberdade de pescar lá. O povo tenha liberdade. Vocês não vão prender ninguém que estiver pescando na Pampulha, por favor. Não usem o artigo da lei para punir as pessoas. É lógico que quem vai pescar, que tenha a idoneidade de não fazer arrastão de rede lá. Eu não quero arrastão de rede na Pampulha. Não quero arrastão de rede, porque isso prejudica muito. E arrastão de rede e tarrafa também na Pampulha, eu não quero. Eu quero que todos possam pescar dignamente, que todos possam ter o direito de pescar o seu peixinho esportivamente. Pode levar o peixe para casa para comer? Pode levar o peixe para casa. E todo lixo que jogar na Pampulha, por favor, os pescadores que recolham e levam, jogam no lixo, não jogam na lagoa. Eu quero a lagoa bonita, porque é o cartão postal de BH, correto? Eu quero, é o cartão postal de BH. Então mantenha o quê? As fontes de água, as nascentes de água. E outra coisa, é todo o esgoto que vai para a Pampulha. Eu quero que os meus administradores empenhem, eu sei que é difícil, em tirar. Faz o tratamento de água antes de cair na Pampulha, correto? Aí, aquele resíduo, vocês fazem a separação dos plásticos e o resto dos resíduos pode usar como adubo para agricultura, correto? E caia a água limpa dentro da Pampulha. E a Pampulha vai tornar a ser uma lagoa bem limpa, para que nós vamos ser reconhecidos por esta obra em toda a terra e servirá de exemplo para toda a humanidade, correto? Não vamos entregar as nossas riquezas para o mal, não. Precisamos de água, sem água ninguém vive. Então essa é a história. Então aí eu liguei o país. Eu não quero o meu país dividido, eu quero o meu país unido. Eu quero o meu país unido. Não quero que ninguém venha praticar maldade com o seu próximo, com o seu semelhante. Por favor, os que estão também ali morando na rua, vocês fiquem unidos, porque eu bem sei que os benefícios para vocês virão. Vocês serão também acolhidos, mas não fica se matando uns aos outros, por favor. E não mexa nas coisas de ninguém. Não mexa, porque a lei vem sobre vocês e vocês pagam caro. Tomem cuidado. Não façam isso, porque o rei de vocês sou eu. Eu sou o muriú de todo morador de rua, de todos aqueles que estão andando. Eu sou o rei de vocês. Ouçam os meus ensinamentos, porque vocês também serão assistidos, serão cuidados. Então é isso, né? Tá correto? Então aqui liga o mar, as águas do mar, a terra. Essa foi na estrada de Rio Grande do Sul que adquiri. Eu não fiz nenhuma dessas varas. Eu não fiz nenhuma dessas varas. Aqui está a planta dos meus pés. Um pé está nas águas e outro pé está onde, Yahushua? Na terra. Não diz na escritura, um pé está na terra. Aqui se representa as águas que veio do mar, e aqui na terra. Aqui eu trago as brahotial e as minhas bênçãos sobre toda a terra. E aqui é a palavra, significa aqui a palavra. Ó, essa é a palavra. Esse é o Ruha, é o Espírito da vida, correto? Essa é a vara e esse é o cajado. Essa é a vara e esse é o cajado, para puxar as ovelhas quando estão dispersas, correto? Então eu estou aqui, eu estou ligando, e eu determino, como eu disse ontem aqui, foi publicamente, foi uma exortação publicamente, naturalmente. Eu disse assim: recaia sobre Minas Gerais,
sobre Belo Horizonte as minhas Brahotial Ru, as minhas bênçãos, que caia o orvalho do Senhor maior do alto e molhe a terra, e que a terra é frutífera, e que a tua mesa sempre esteja cheia de alimento, e os teus celeiros cheios de mantimento, e que sejam assim repreendida, tirada do povo todo tipo e sorte de enfermidade, e que venha sobre vocês a vida, e que seja fechada as portas da morte. Das portas da morte. Este foi a minha exortação ontem sobre a capital mineira de Minas Gerais, sobre o povo mineiro, correto? De norte, sul, de leste a oeste. Isso estende todo o Iauçuru, dos indígenas aos quilombos e as cidades urbanas e as cidades que estão nos rios, matas e florestas, a parte indígena, que todos têm direito à vida, todos têm o direito de estudar, todos têm o direito de ir comprar livremente o que precisar, e que não tenha fome no meu povo, e que meu povo não venha morrer de fome e nem de sede. Por favor, meus administradores, vocês foram colocados para governar, para cuidar e zelar do povo. Assim vocês terão muita honra diante de mim. E não temas o homem mau, nem o homem sanguinário, e nem as leis impróprias para a humanidade, porque Yahushua está aqui. E você vai dizer: Yahushua disse para fazer assim, e assim é. O certo pelo certo, o correto pelo correto, e contra isso não há lei, correto? Yahushua, para todos os povos e nações.